Eu quero tomar o livro de Jó como referência e falar num assunto que é importante. Apenas crer em Deus não resolve o problema do nosso ego. O nosso problema é o eu grande. Com o nosso eu grande, em qualquer religião você vai para o inferno. Porque o único caminho de salvação é Jesus como Senhor. E se Jesus não é Senhor, não vai ser Salvador. Ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Jesus veio morrer no nosso lugar, pagar o preço e depois ressuscitou para ser Senhor. Ele é autoridade máxima, só pode implantar o reino dele com essa autoridade e ele recebeu essa autoridade e só pode entrar no reino dele debaixo dessa autoridade. O reino de Deus não vai ter crentes de qualquer jeito. Crentes muitos são, até o diabo é. O reino de Deus não vai ter crentes apenas, vai ter que ter servos que reconhecem Jesus como Senhor. As igrejas estão cheias de pessoas cheias de vaidade, de sonhos, de desejos, de disse-me-disse, de briguinha, de nariz grande, empinado, de eu no pedestal. As igrejas estão cheias de vaidades. Os púlpitos estão cheios de pregadores que se enfeitam e ajeitam o penteado para aparecer na câmera de televisão, que ensaiam os gestos, o choro, como eles vão se emocionar, as histórias que eles vão contar para que o povo venha a chorar. Pregadores cheios de vaidade, contabilizando o número lá de seguidores, o que eles querem usar para viralizar, vaidades e vaidades. Quem tem o ego grande não entra no reino dos céus, só quando morrer para o seu eu. Não foi o que Jesus deixou claramente para todos: você quer me seguir? Muito bem, mas você tem que morrer para o seu eu. Se você não negar o seu eu, não pode ser meu discípulo. Ah, mas eu sou um crente fervoroso, eu faço campanha, eu vou à igreja muitas vezes. Pode fazer o que for, não vai adiantar. No livro de Jó, nós encontramos uma grande parte do livro dedicada ao embate entre Jó e seus companheiros, seus amigos, todos eles falando muito, inclusive o Jó. Todos eles falavam de Deus com respeito e empunhavam o seu ego para discutir, para rebater os outros. Por exemplo, no capítulo 12, o Jó respondeu, na verdade, ironicamente: vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Uma ironia. Aí ele começa a falar: mas eu também tenho entendimento como vós, eu não vos sou inferior. Quem não sabe dessas coisas, que Deus é Deus, que faz, que acontece, não sei o que e tal, aí passa a fazer um discurso para mostrar sapiência, que sabe muito, que conhece muito. O Jó estava nessa carne também. Isso é carne. A gente discute por quê? Por causa do nosso ego, o nosso eu, que não quer se humilhar, a gente quer provar que tem razão. Mas não adianta nada, ninguém vai se converter pela nossa razão. E o inferno está cheio de pessoas com razão. A razão não leva ninguém para a salvação. Tem que morrer para o seu eu. Mas eu estou na doutrina certa. Olha, você com doutrina certa vão ambos para o inferno. Porque não é doutrina que salva, é você morrer para o seu eu, para que tenha Jesus como Senhor. Só assim você vai ter o perdão para os seus pecados. Os crentes de eu grande acham que tem merecimentos. Eles acham que Deus precisa tirar o chapéu para eles, porque eles andam certinho, direitinho, não fazem isso, não fazem aquilo, segundo a regra da sua igreja. Eles acham que tem direitos, direito garantido, merecimentos diante de Deus. E ninguém será justificado dessa maneira. Tem que morrer para o seu eu. E o Jó, então, fala um monte de coisas assim. A sabedoria não está com os idosos e o entendimento também com os mais vividos, mas está com Deus, e Deus dá a quem Ele quer. Então, eu também tenho esse entendimento de Deus,
discussão, bate-boca e afirmação do ego da pessoa com relação a doutrinas. Interessante, a maior causa de divisão nas igrejas evangélicas é o ego dos líderes. Um líder quer ser o grande líder, então ele inventa uma doutrina da unicidade, só Jesus. Então tem que batizar de novo só em nome do Senhor, porque batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. Não importa que o Espírito Santo esteja usando aquela pessoa, mas ele acha que ele tem a razão, ele tem a doutrina certa. O ego dele estabelece a doutrina certa e os outros não vão entrar no céu porque tem a doutrina errada. Essa é a causa da divisão. O eu grande do líder, ele quer ser o tal, inventa um pretexto, alguns preceitos doutrinários para servirem de pretexto, para arrebanhar seguidores. E eles começam a dizer que aqueles pretextos são os mais importantes. A igreja é local. Jesus tem uma igreja só na cidade, mas essa igreja é a minha, é a nossa. Se você quiser ser salvo, tem que entrar para a nossa igreja, porque Jesus tem uma igreja só na cidade, mas é a minha. É muita vaidade de líderes que usam doutrinas como pretextos. Para quê? Para estabelecer o eu deles, o ministério deles, a grandeza do ministério deles e assim por diante. Os amigos de Jó também exaltavam a Deus e malhavam o Jó. Por que eles malhavam o Jó? Eles estavam inspirados por Satanás. A gente vê isso no Ele Faz, lá no capítulo 4 de Jó, que foi seguido pelos outros amigos que repetiram basicamente o que ele falou, mas cada um dando uma entonação diferente, uma coloração diferente às palavras, para mostrar que eles também tinham muito conhecimento e eles eram muito sábios e entendidos, cada um querendo engrandecer mais o seu eu, acusando o Jó, um bate-boca, uma discussão de egos. Todos eles engrandeciam a Deus e batiam boca uns com os outros. Bem, o que nós vemos hoje no meio evangélico é isso, todas as discussões são inúteis e infrutíferas, nenhuma discussão leva a proveito espiritual, não é a razão que vai nos garantir nada, é o amor. Que você entenda isto, que não adianta crer em Deus e viver na carne, você viver no seu eu, você viver pelo seu eu, seus sonhos, seus desejos, suas vontades, sua doutrina, sua retidão. Não adianta crer em Deus e viver pelo seu eu. Tem que morrer para o seu eu e deixar Jesus amar as pessoas através de você. Pois entenda isso, que não adianta ser crente, não adianta só crer em Deus. Você tem que morrer para o seu eu. Você já morreu para ser um servo, uma serva, negar a si próprio e morrer para o seu eu? Gráfica Time, uma dose de criatividade.